Hoje nós vamos estar meditando um pouco acerca de algumas questões, algumas indagações que todo ser humano faz e que também os cristãos costumam fazer. Eu quero iniciar louvando essa canção. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entendeu? Então vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero meditar com você acerca do Salmo de número 73. O verso primeiro, ele começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Este é o terceiro livro dos Salmos, denominado o livro Levítico. O seu tema é o santuário, e assim como o do primeiro livro era o homem bem-aventurado, Cristo, e do segundo, Israel, o povo de Deus. Israel como adorador em seu tempo de angústia no futuro é o tema desse livro, mais do que o Messias e o remanescente, que são os principais temas dos primeiros dois livros. Definitivamente Deus foi bom para com Israel. Ele começa: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Esse salmo ele vai
retratar o ser humano que ele passa a observar a prosperidade, as coisas que acontecem com o ímpio e que muitas vezes nos seus feitos de arrogância, de presunção, de jactância, de violência, de destemor a Deus, e tantas outras coisas, eles, aos nossos olhos, aos olhos de muitos, parecem que passa desapercebido aos olhos de Deus e parece que Deus está dormindo e parece que nada acontece com eles. Então, mais ou menos, é o que retrata esse salmo. Bem, no verso 2, ele diz assim: quanto a mim, Asaf dizendo, quase se desviaram os meus pés, por pouco escorregaram os meus passos. Asaf foi o líder da adoração, o coral sobre o governo de Davi. Isso se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versos de 4 a 5. Portanto, ocupou um alto cargo espiritual em Israel. Veja bem, que posição gloriosa que ocupava esse levita, esse adorador do templo, sobre o governo de um reinado magnífico, que foi o reinado do rei Davi. Portanto, ocupando esse alto posto diante de Deus e diante dos homens, no plano espiritual, ele começou passo a passo, pouco a pouco, a pensar e refletir sobre a vida de muitos ímpios e injustos que prosperavam. E ele começa no verso 3 dizendo: pois eu tive inveja dos insensatos, vendo a prosperidade dos ímpios. Asaf, ele aqui perplexo com o problema de os ímpios prosperarem e os filhos do reino sofrerem, aprende que fora do santuário a mente se distrai e o coração se inquieta, mas dentro do santuário tudo é paz. Ou seja, o olhar para dentro de nós causa desconforto. Por quê? Enxergamos nossas debilidades, enxergamos nossas fragilidades, nossa pequenez, nossas mesquinhez, e enxergamos o verdadeiro eu que existe em nós. Então, às vezes, na maioria das vezes, causa um grande desconforto. Porém, quando olhamos para fora, passamos a ver como Asaf, a ver que o ímpio prospera, parece que nada lhe acontece, ele vai de engano em engano, de mentira em mentira, se levantando contra tudo que é Deus, tudo que vem da parte de Deus, e parece continuar prosperando. Essa era uma visão que estava sendo apresentada para Asaf na sua observação, na sua mente finita, humana, lógica. E ele então, ele começa a perceber que, olhando para fora de nós, isso nos confunde. Ele percebe que quando ele começa a olhar para as coisas fora do santuário, ele começa, passo a passo, a se afastar da glória do seu Deus.
Então, quando o olhar é para cima, então Deus, ele pode nos consolar. O problema de Asaf era o eu. A preocupação com o eu sempre conduz à distração espiritual. E sempre os homens tentaram melhorar o eu e sempre falharam. Inclusive, o homem cristão falha quando procura melhorar o eu. O eu só pode ser vencido quando está escondido em Cristo. Isso está em João, capítulo 14, verso 20. Então, no verso 4, ele começa dizendo: porque não há apertos na sua morte. Antes, sua fortaleza está firme. Quando alguém se encanta pelo eu, então seu julgamento espiritual se torna falho. Asaf caiu numa antiga armadilha. Em primeiro lugar, a prosperidade não é o propósito da redenção. A salvação, sim, é o propósito. E em segundo lugar, Asaf se equivoca quanto à morte dos ímpios. Isto não é nada positivo. Não estão nas fadigas dos mortais, nem são açoitados como outros homens. Ele começa: a verdade é que o sistema desse mundo não é de Deus, mas sim de Satanás. Por conseguinte, o Filho de Deus é constantemente açoitado por esse sistema. Mas considere que, assim, ainda, a vida do seguidor de Cristo é de longe a vida mais gratificante que existe, mesmo que não houvesse eternidade. O viver para Deus ainda continuaria sendo a melhor das alternativas. E ele no verso 6 ele diz: por isso a soberba os rodeia, como um colar, vestem-se de trajes de violência. Asaf diz que os ímpios constantemente se envolvem em violência, com poucos resultados negativos para eles. Estão cheios de soberba e, em lugar de isto lhes trazer a destruição, parece que os recompensa. Isso pela ótica ainda humana, natural, sua percepção das coisas, sua análise, sua reflexão sobre os acontecimentos na vida dos ímpios. Então ele diz, no verso 7, seus olhos lhes saltam de gordura, eles têm mais do que deseja o seu coração. Essas declarações elas mostram que Asaf pensou muito a respeito disso, devido à sua preocupação consigo mesmo, com seu eu, e Satanás se infiltrou de grande maneira em sua alma, e uma das maiores armas de Satanás é convencer o cristão de que o viver para Deus, ele estaria perdendo o melhor da sua vida. Ou seja, ao viver para Deus, ele estaria perdendo o melhor de sua vida. Essa é a sutileza, a forma como ele vem na mente do ser humano para desviar a nossa mente do propósito de Deus e da sua verdade. Entretanto, devemos recordar sempre que Satanás é um mentiroso e pai da mentira. Na realidade, a verdade é justamente o contrário. Servir a Deus é tudo de bom. Corrompem-se, ele diz no verso 8, e falam com maldade, de opressão falam com altivez. O discurso do ímpio é altivo, e ele observando, analisando, com relação à forma como oprimirão as pessoas, e parece que isto não lhes causa dano.
porém, põe contra os céus a sua boca e a sua língua passeia pela terra. Tudo o que eles dizem está em oposição à palavra de Deus. Gabam-se do que vão fazer, de qualquer maldade que seja, e parece que são capazes de fazer isso sem obstáculos. Isso na cabeça de muitos deles, e Asaf observando, parecia muito simples e não haver nenhum obstáculo. Ele começa a desanimar, ele vai se desanimando, ele vai se afastando, e por isso o seu povo volta aqui, e as águas de copo cheio lhe são espremidas, ele diz no verso 10. Os ímpios fazem com que os homens que se converteram de uma vida de cobiça voltem para ela. E se nós não observamos as sutilezas como ele trabalha e age em nossas vidas, nós podemos perder essa percepção de Deus, do santuário, de uma vida com Ele, e ir passo a passo, lentamente, pouco a pouco, nos afastando e perdendo a nossa fé e a nossa visão do que realmente é Deus para a nossa vida. Eis que os ímpios que continuamente prosperam no mundo aumentam as suas riquezas. Ou seja, é certo que alguns ímpios prosperam economicamente, mas em geral não é verdade. Na realidade, quase nunca é assim. Levando-se em consideração o mundo inteiro, para cada ímpio próspero, há 10.000 que são justamente o contrário. Eu vou repetir isso. É certo que alguns ímpios prosperam economicamente, mas em geral não é verdade. Na realidade, quase nunca é assim. Levando-se em consideração o mundo inteiro, para cada ímpio próspero, há 10.000 que são justamente o contrário. Falou muito comigo esse Salmo 133. Eu tenho meditado nele nesses últimos dias. Verdadeiramente em vão purifiquei o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Aqui é um ponto onde Satanás aparentemente estaria conseguindo fazê-lo desanimar a tal ponto de ele achar que tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha vivido, toda a sua obediência, sua fidelidade, sua honestidade, sua pureza, sua santidade, sua vida de retidão, toda a sua devoção, toda a sua consagração, seu louvor, sua adoração, tudo, sua purificação para Deus, tinha sido em vão. Olha que sutileza, olha que sagacidade, olha que poder para o mal, usando o engano, usando a mentira, usando a ilusão, usando a percepção distorcida, a reflexão não pensada, com a mente de Deus, onde pode levar o homem, onde estava levando Asaf, onde pode levar a minha vida e a sua vida. Bem, então ele diz: em vão purifiquei o meu coração e lavei as minhas mãos, mas na inocência. Cada ataque que Satanás dirige contra um cristão, independente do seu direcionamento, é precisamente para um só propósito: o de destruir a fé da pessoa. E em outras palavras, Asaf está dizendo que não há proveito em viver para Deus. Simplesmente, tudo que ele foi observando através de um coração tomado de tristeza, de incertezas,
de tantas dúvidas, porque ele via a prosperidade do ímpio em sua vida e comparava uma a outra. E de repente ele chega à conclusão de que foi em vão tudo que ele fez para Deus até então. Fora em vão tudo que havia feito para Deus até então. Bom, tenho sido quão equivocado ele está. As recompensas do ímpio, quaisquer que sejam, são efêmeras e temporárias, e as recompensas dos justos são eternas. Aqui está o grande segredo. A nossa vida, ela é um sopro. E às vezes pensamos em acumular riquezas e pensamos em tantas coisas e nos esquecemos de que tudo passa, tudo é temporário, tudo é passageiro. E Paulo diz, olhai para as coisas que são do alto, porque as coisas que são daqui de baixo, elas são terrenas, passageiras. Então, Asaf, ele percebe tudo isso e começa a se desanimar a tal ponto. Ele diz, eu tenho sido açoitado todo dia e castigado pelas manhãs. O Senhor fica profundamente aborrecido com as queixas. Isto é o contrário da fé e da gratidão ao Senhor pelo que tem feito por nós. Por isso, muitos de nós são culpados desse pecado, a ingratidão. Quando passamos a nos comparar com outras pessoas, a nos comparar com a vida de outras pessoas, a nos comparar com a prosperidade deles, ou às vezes o fato deles andarem totalmente errados e nada acontecer, observar até a que ponto ele chegou, observar que a morte do ímpio, até nisso parecia não haver peso, sofrimento, e ele chega a um ponto que ele fala, em vão eu purifiquei minha vida, em vão eu fiz tudo isso. Então ele se queixa, ele se torna uma pessoa que murmura e ele se torna uma pessoa com o coração ingrato. E Deus então vai começar a lhe mostrar algumas coisas. E se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Asaf sabia que as evidências estavam contra ele. A maldade não é proveitosa, enquanto que o viver para Deus o é. Nada de mal se aproveita, porém, viver para Deus é uma vida proveitosa. Quando pensei em entender isto, foi para mim muito doloroso. Agora Asaf se dá conta de que ele estava errado. Sabe que está deslizando por um caminho que só conduz à destruição. De todo modo, ele não sabe a resposta para o seu dilema. Veja bem, ele cai em si, percebe que está errado, porém ele não sabe agora como encontrar a resposta do seu dilema. Por que os ímpios prosperam e por que eles vivem tão arregaladamente, e por que nada lhes acontece, e por que fazem o mal e parecem não encontrar obstáculo. E tantas outras coisas mais que ele começou a observar, que foi desviando e enfraquecendo, desviando-se de Deus, enfraquecendo a sua fé. Aí então ele começa a entender que ele estava absolutamente errado da maneira como ele estava vendo as coisas. E Deus então, quando ele percebe, tem para ele um até que. Esse até que
entrei no santuário de Deus e ali compreendi o fim deles. Olha que interessante. Ele vem observando, observando, se enfraquecendo, perdendo as forças, se desviando, mas quando de repente ele percebe o erro, ele corre para Deus para descobrir o que está acontecendo, encontrar uma resposta. E no versículo 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus e ali compreendi o fim deles. Ou seja, como poderia o santuário lhe dar uma resposta? Porque o santuário é onde Deus morava. Você lembra do tabernáculo? O tabernáculo tinha uma arca lá no santuário, todos os utensílios, e ali a glória de Deus habitava. Ali o sacerdote ministrava ao povo para perdoar o pecado do povo, e ali a glória de Deus estava e habitava. Então quer dizer que ele foi até o santuário, ou seja, foi até a presença de Deus, até onde está a glória de Deus, e quando ele chega, então, ele encontra a resposta. Asaf já não vê a suposta prosperidade do ímpio, apenas a glória de Deus. Aí aquela visão das coisas, das práticas, aquela do ímpio e daquela visão totalmente distorcida das coisas, passam a ficar insignificante, porque ele vai ao santuário e chega à presença de Deus. Então ele não olha mais para si, ele não se lamenta mais, ele não reclama, não murmura, ele simplesmente vê a Deus. Certamente tu os puseste, os ímpios, ele se referindo aos ímpios, em lugar escorregadio e os fará cair em sua própria destruição. Ou seja, à primeira vista, o caminho do ímpio pode parecer próspero. Entretanto, logo depois de uma inspeção mais minuciosa, é fácil ver que se trata de um lugar escorregadio. Assim cairão em sua própria destruição. O caminho do perverso, do ímpio, do que pratica a maldade, é sempre escorregadio. É como você andar sobre lodo. É como você andar sobre pedras lisas, escorregadias. Como foram assolados de repente, são totalmente consumidos pelo terror. Aqui já começa a mudar toda a sua visão. Já mudou completamente sua visão. Como foram assolados de repente, são totalmente consumidos pelo terror. Asaf agora começa a ver como é realmente a situação. Os ímpios aparentam ser muito prósperos, mas de repente encontram-se quebrados. Foram assolados e, de repente, como quando se acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando despertares, menosprezará a aparência deles. Ou seja, às vezes pode parecer que o Senhor até está com os olhos tapados, ou o ouvido surdo, ou até mesmo dormindo. Entretanto, depois de um breve momento, o Senhor despertará. Então ele se intrometerá no sonho maligno deles, dos ímpios. Pois eu era ignorante, não entendia, fiquei como uma besta perante de ti. Aqui ele reconhece, começa a andar pelo caminho que vai levar ele à restauração. O Espírito Santo toca Asaf para ele ver que a direção que tinha tomado era efetivamente uma insensatez. De fato, um dos ministérios principais do Espírito é impactar para convencer. Se não fosse assim, o cristão se desviaria muito frequentemente e não saberia como voltar para o rumo certo.
não diz que o Espírito Santo, a palavra de Deus, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, o Espírito Santo começou a trabalhar na mente, no coração, mostrando-lhe que não era nada daquilo, que era totalmente diferente, que o viver para Deus era a melhor coisa e que o fim do ímpio acabaria sendo quebrado e de repente. E ele então, ele entende, contudo eu sempre estive contigo, sustentava-me pela minha mão direita. O Senhor não nos despreza quando começamos a nos desviar. Eu quero que você saiba que talvez você esteja passando por uma situação como essa e aos poucos vem se afastando, desanimando, perdendo as forças, porque parece que o mal vem prevalecendo. Mas eu quero te dizer, pelo contrário, Ele trata conosco. Ele não está contente com essa situação. Deus não está contente, Ele trata conosco. Ele fala conosco, Ele tenta nos levar de volta à direção correta. E ao fazê-lo, Ele literalmente, em sentido espiritual, nos dá a mão. Maravilhoso, não é? Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Anteriormente, Asaf tinha escutado o conselho da obstinação, ou seja, um coração obstinado, um coração petrificado, endurecido, que nem o sol poderia amolecer a cera, porque o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera, mas ainda o coração dele estava totalmente endurecido. Então, Asaf, ele diz: escutarei o teu conselho. O conselho de Deus é a sua palavra. O conselho de Deus é toda a verdade de Deus. E ele diz: eu vou escutar os teus conselhos. Quem tenho eu ao céu senão a ti? E além de ti, nada desejo na terra. Depois de ver o Senhor e receber um novo toque da glória, Asaf se dá conta de que sua salvação não tem a ver com dinheiro e posto ou cargo, mas sim com Cristo. Asaf sabe agora que Cristo o satisfaz plenamente. Eu tenho que ler isso de novo. A minha carne, que tenho eu nos céus, senão a ti? Que tenho eu nos céus, senão a ti? E além de ti, nada desejo na terra. Depois de ver o Senhor e receber um novo